Estamos aqui para mais um Papo Legal, o podcast do Pré-ENEM Legal. Eu sou a professora Cleice Oliveira, estou aqui com Humberto. Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia, assessor do Pré-ENEM Legal. E estamos aqui com duas super convidadas para bater um papo que com certeza vai ser muito produtivo e repertoriá-los para a redação Enem 2024. Temos aqui a Irizane Clementino de Lima Vieira, graduada em Letras Português, especialista em projetos sociais e políticas públicas, chefe da divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, da SE, e membro titular de diversos conselhos de direitos, dentre os quais eu não poderia deixar de citar o Conselho Estadual dos Direitos Humanos e Cidadania. Além, gente, de tudo isso e mais conselhos que eu nem citei, ela ainda é uma professora maravilhosa de redação. Não é mesmo, Irizane? Você está dizendo, né, Cleice? Eu prefiro que as pessoas me avaliem do que eu mesmo me avaliar, né, Humberto? A gente Mas se eu avalia posso dizer, melhorar. viu? Posso dizer que é, viu? Já trabalhei junto e é muito competente. Obrigada, querido. Obrigada. Então, gente, estamos aqui hoje, estudantes, para a gente bater esse papo bacana, para a gente falar um pouquinho sobre os direitos, né? Tanto se fala sobre direitos humanos, inclusive uma das competências da redação é a 5ª competência do Enem, e é importante a gente saber alguns detalhes do trabalho realizado pela própria secretaria aqui em todo o estado. E temos também aqui a Priscila de Araújo Pinheiro, também formada em Letras Português, portanto, professora de Língua Portuguesa e Redação, bacharela em Direito, mestre em Letras, Linguagens e Identidade e conselheira estadual dos Direitos da Mulher. Bem-vinda, Priscila, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, eu agradeço o convite, né? Me sinto muito honrada de estar aqui, poder contribuir com os nossos alunos, né? Que terão aí redações de excelência, nota 1000 na nossa rede, que nós estamos aqui para ajudá-los a chegar, né, nesse ponto maravilhoso aí e poder acessar, né, ao curso superior que eles desejarem, né, Perfeito. gente? Então, agradeço bastante aí o convite. Perfeito. Irizane, como que é realizado o trabalho da divisão pela qual você é chefe na rede estadual de ensino? Então, a Divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, ela trabalha por 2 vieses. O primeiro é de formação continuada, para assessores, coordenadores pedagógicos, professores, né, da rede. Inclusive, nós viemos há pouco tempo do Alto Acre, estamos iniciando o primeiro ciclo de formação em relação a essas temáticas, né? Não só os direitos humanos, mas direitos correlatos. E aí a gente vai trabalhar direito da mulher, direito da criança e do adolescente, respeito à pessoa idosa, que são temas transversais também dentro da nossa BNCC, direito das pessoas LGBTs, né? Então, tudo isso a gente faz uma formação para esses profissionais da educação. Nós também trabalhamos com palestras, oficinas e rodas de conversa para estudantes, conforme solicitado, assim, a depender da nossa agenda, porque a equipe é pequena. Gostaríamos de atender todo o estado da forma como nós somos solicitados, mas infelizmente, às vezes, isso não é possível. E onde surgiu, assim, essa intenção de trabalhar nesse ramo, nesse viés, de levar isso para os nossos estudantes, para os nossos professores? Conta isso um pouquinho para a gente. A divisão, ela existe por força de lei. Na verdade, existe uma diretriz nacional curricular dos direitos humanos, da educação em direitos humanos. E dessas diretrizes tem os princípios, tem as metas, tem tudo, né? E a divisão, ela existe de acordo com a resolução número 2, de 12 de dezembro de 1912. 1912, gente, 2012. Hoje eu tô em Acorda, segunda-feira, de 2012. Exatamente. E o meu interesse, né, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com essas temáticas. Eu era professora de sala de aula até 2019, concomitante, era gestora da maior escola particular desse estado e tentava conciliar esses horários. E um dia recebi um convite, né? Não tenho apadrinhamento político, né? Na verdade, uma amiga conhecida de trabalho disse: eu preciso trabalhar com você e eu quero que você trabalhe nessas temáticas. Porque eu sempre tive como muito ruim essa questão da injustiça, né? Não só a injustiça pessoal, mas social principalmente,
Porque quem trabalha em escola pública trabalha com todo tipo de público. E a gente vê muitas injustiças sociais. E muitas vezes por desconhecimento. Quando eu cheguei, que vi as temáticas, que passei a estudar essas temáticas, a me envolver, não tem como não fazer parte desse processo. Não tem como não militar por esses direitos. É isso. Como professor e ativista na área, você vem percebendo que nos últimos anos há uma maior compreensão dos direitos humanos, uma maior compreensão mesmo enquanto pessoas, vem melhorando o nosso Estado? Então, Humberto, vamos falar de 4 anos de retrocesso, 2 anos pandêmicos, né, onde o mundo parou. Então, a gente sofreu muito com isso aí. Sim. Quando nós voltamos do pós-pandemia, a gente voltou com vários fenômenos assim de problemas como o bullying, por exemplo, como se nunca isso tivesse sido abordado na escola, né? Então, as temáticas dos direitos humanos, ela vem trazer esse conhecimento. Eu não diria que não melhorou, poderia ter andado mais. Perfeito. Mas a gente sabe que houve inúmeras subnotificações durante o período da pandemia, né, que são os dados que nos levam a planejar as nossas ações em cima disso aí, mas que de alguma maneira, sim, a gente tem conseguido difundir e todo mundo tem se engajado nesse processo. Que bom. Né? A gente olhando a mídia de forma geral, a gente vê isso. Que maravilha. Priscila, como surgiu? Você é formada em letras, português e em direito. Conta um pouquinho disso pra gente. É importante que a gente compreenda que nós somos seres sociais. Nós estamos inseridos em comunidades, né, em uma sociedade diversa. Né? As diversidades, elas perpassam diversos campos. O campo do acesso a questões sociais, o campo da religião, o campo de sexualidade. Então, nós não somos uma sociedade homogênea. E viver na diversidade não é fácil, porque você precisa de algo que é básico e que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar, que é o respeito, a convivência, a tolerância. Né? Nós estamos em uma sociedade em que muitas vezes a intolerância ela se sobrepõe ao básico, que é você respeitar o outro. E nós temos que perceber que nós somos cidadãos com direitos e deveres. Mas assim como a Priscila tem os direitos dela, a Cleice tem os direitos dela, o Humberto tem os direitos dela, a Elisane tem os direitos dela. O meu direito não pode se sobrepor ao seu. Então, com essa veia muito assim, temos sim que ter uma sociedade que nós podemos compreendê-la de uma maneira diversa e conviver harmonicamente, com respeito, com fraternidade, como a própria Declaração de Direitos Humanos nos traz, essa exigência de uma sociedade fraterna, que vem lá da Revolução Francesa, e aí é importante a gente estar falando aqui de alunos que vão escrever redações. E muitas vezes eles pensam o seguinte, mas isso está sendo conversado agora. Não, existe todo um histórico, né? Anterior à Revolução Francesa, posterior à Revolução Francesa, no Brasil anterior à Constituição Federal, posterior à Constituição Federal, e essa Constituição mesmo de direitos e de obrigações, ela é muito importante para que a gente compreenda que cidadão eu sou, até onde eu posso ir, né? Aonde estão os meus direitos e os meus deveres. Então, são todos esses questionamentos que acabaram ultrapassando um pouco a minha formação em letras, e aí eu acabei adentrando, né, lá na minha formação no direito, e acho que conversa muito bem, né? Porque a escrita, ela vai refletir aquilo que nós conhecemos, aquilo que a gente compreende, a maneira que a gente percebe isso na nossa sociedade. Então, assim, eu sou muito questionadora, né? Então, me questionava muito em algumas questões e o direito me trouxe algumas bases que hoje me ajudam a compreender melhor muitas questões que estão aí. Maravilha. Dá uma dica para os nossos estudantes que estão na dúvida, por exemplo, direito ou engenharia civil. Áreas completamente diversas. E aí? Certo. Primeiro, eu acho que esse estudante, eu acho não, tenho certeza, né? Eu fiz a minha escolha pela faculdade de letras, eu tinha 17 anos, né? Tem uma pressão muito grande, eu vou escolher isso e terei que ser isso o resto da vida, né? Eu acho que o primeiro ponto realmente é respira e pensa.
onde eu me identifico melhor, eu me compreendo melhor, eu consigo realmente desenvolver aquilo sem ser tão sofrível. Porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, eu quero fazer um curso de engenharia, mas você odeia matemática, você não gosta de física, química, né? Você tem que pesquisar o curso que você vai fazer, principalmente, né? Alguns estudantes pensam assim, por exemplo, engenharia agronômica, preciso estudar biologia só, e esquece da parte de engenharia, que são os cálculos. Então, primeiro é fazer uma escolha consciente, né? Você pesquisar o curso, olhar no mercado de trabalho, o que de fato você vai fazer com aquele diploma, né? Muitos estudantes pensam assim, professor vai fazer só isso, engenheiro... E as áreas, às vezes, se abrem para muito além daquilo que você pensa. Então, primeiro é essa escolha consciente. Pesquisa o curso, vê realmente o que você vai estudar no curso. Olha a grade, a UFAC, ela disponibiliza as grades dos cursos, as faculdades particulares também disponibilizam, que lá diz quais são as disciplinas, o que você vai estudar naquela disciplina, para você ter uma noção de que você vai passar 4, 5, 6 anos ali dentro, e aquilo não pode ser um sofrimento, porque senão você desiste no caminho, né? E também não tem problema você mudar a rota. Tá aqui no curso, no caminho, percebeu que não é bem aquilo e você consegue tentar entrar no outro momento. Porque se a gente fica muito fechado, é isso para o resto da vida, a gente traz um nervosismo desnecessário. Então, é uma escolha com consciência e uma escolha com boas informações. É o mais importante. Às vezes, né, Pri, a escolha também ela requer um pouquinho de maturidade. Sim. E às vezes você precisa de uma orientação. Existem faculdades aí que disponibilizam testes, né, para você fazer. Testes de profissão, que aí você vai ver quais são as suas habilidades, aí tem até o estudo do mercado de trabalho para saber qual é a sua atuação, inclusive valores, né, de salários. Eu acho importante procurar também. Não sei se ainda fazem, Humberto, mas faziam. Quando eu estava em sala 2019, algumas faculdades aplicavam o teste, né, de profissional, não, como é que é o nome? Teste de escolha profissional. Sim, sim. Que aí ele estuda tanto, né, a capacidade do aluno, as habilidades que ele tem e tudo mais, e vai dizendo quais são os cursos prováveis para ele. Isso é interessante também. Inclusive, no pré-ENEM Legal, nós temos o teste vocacional. Teste vocacional. Estava tentando lembrar esse Então, você pode entrar lá no site, procura nossas plataformas e você faz o teste vocacional. Inclusive, nossos professores fizeram. E foi bem legal porque... todos, no resultado deu o quê? Professor. Ou seja, tá no lugar certo. No lugar certo, exatamente. Quem era de humanos deu história, geografia, tudo, enfim, deu tudo certinho. Legal. E essa é a ideia mesmo, né? É onde você se encaixa, onde você se sente à vontade, de fato, quem você é. Sim. Né? E aí fica muito legal. Valorize o projeto de vida na escola. Isso mesmo. Né? Muitos alunos não compreendem o processo do componente curricular projeto de vida, mas ele é de suma importância para que você se reconheça e para que você também se encontre profissionalmente. Então, estudantes, o professor de projeto de vida está lá também para te ajudar nisso. Isso mesmo. Verdade. E em ambos os podcasts que nós já exibimos, falamos sobre o teste vocacional, estamos dando ênfase em todas as lives, todos os aulões itinerantes. Não deixa de fazer, estudantes, vai lá no nosso site pré-ENEM Legal em parceria com o SEMEAC, tá? Que com certeza vai ajudá-lo. É importante ter esse olhar diversificado, ouvir, pensar o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Eu quero fazer direito porque é bonito. Aí quando você chega lá... Você dá status. Porque eu vou ter status. Aí quando você chega lá, você se depara com uma grade de curso completamente diferente do que você quer para a sua vida, do que você gosta de estudar, das suas afinidades. Então, pensar sobre isso é importante. Eu, por exemplo, sempre quis ser professora, gente. Meu pai queria que eu fosse médica. Eu digo, não, eu quero ser professora. E você, Elisane, sempre quis ser professora, sempre quis a área de língua portuguesa? Sim, na verdade eu queria ser artista primeiro, né? Eu queria ser artista para aparecer, como diz o outro, brincadeira. Mas eu tenho uma veia artística, Tem mesmo. Eu gosto, inclusive eu tenho uma amiga, a Sandra Buch, sempre diz isso. Você é uma artista plástica nata. Eu adoro criar, eu adoro fazer, Então, sempre fiz essas festinhas de teatro, inclusive, na minha carreira. Final do ano tinha sempre aquele show. Não sei se o Humberto vai lembrar, né, Humberto? De alguns shows de literatura que a gente fazia junto.
E aí juntava música, dança, poesia, tudo num show, né? Com uma linha organizacional, assim, dependendo do que fosse o tema. Normalmente eu estava na parte do teatro com humor. Isso, garoto! Então, assim, sempre gostei disso. Porque eu acho que a arte, ela abre, entendeu? Abre as janelas da mente e desarma a pessoa para ela receber o que você tem para entregar. E a escola também é isso, também é arte. E eu sempre gostei do contato também com estudantes. E aí eu digo, eu tenho que utilizar isso de uma maneira que eu possa contribuir para a vida desse estudante. E foi o que eu fiz, né? Durante toda a minha carreira, que não são poucos anos, 30 e alguns De idade, não de carreira. Obrigada, Humberto, meu amigo. Meu amigo, Humberto. Então, e aí eu acreditei muito nisso. Por isso que eu concluí meu curso de letras e eu digo, eu vou contribuir dessa maneira. Cleice tem muitas histórias, inclusive eu trabalhei na escola Glória Pérez, né? Trabalhamos. Eu Trabalhamos. também. Somos Isso. todos Glória Pérez. 2000 e, eu acho que foi 2007, Humberto, que começaram as universidades a aderir aqui no Acre ao Enem, Sim, né? sim. E nas primeiras turmas, gente, nós tivemos um número de aprovação tão significativo naquela legal. escola. Foi muito bacana. E para mim mais ainda, porque às vezes você era o início de tudo. Aí você diz, como eu vou trabalhar isso, gente? Né? Para surtir o efeito esperado. E eu amo ser professora. Que maravilha, Amo, né? que maravilha. Inclusive, é importante ressaltar que em 2023, os nossos resultados foram muito significativos, inclusive na redação, não é, Humberto? Inclusive, tivemos o 980 lá no Glória. Exatamente, Olha, inclusive a Glória está arrasou. lá no nosso Instagram, o Exato. depoimento dessa estudante, você pode ir lá conferir. E Foi minha aluna no 6º ano, a aluna do Humberto, do 6º ano. da Teodolina, que é da regional de lá, regional onde eu me criei também. E esse é o orgulho, né? De você ver, você também é da regional. Sim. Então, quando a gente vê ali nossa comunidade, né, crescendo, ela tirou 980, que é um 1000 técnico, né, que a gente fala também. Foi minha aluna no 6º ano, lembrou de mim no dia da entrevista, estava lá, fez o 3º ano, e ela vai, nesse momento, ela está escolhendo a faculdade que ela quer fazer. Então, isso é muito legal. Então, você vê ali o crescimento da comunidade, isso engrandece toda a regional, né, todo mundo. Além também, claro, né, tivemos o Humberto Soares com notaça de 980, e Jorge da Vários Baixada, 980. Também acompanhei. que é fantástico. E também muitos estudantes que ingressaram na universidade. Nós costumamos falar, não é, Humberto? Em todos os aulões, em todos os bate-papos com os estudantes aí pelo estado do Acre inteiro, que conhecimento é poder. Para tanto, e pensando nas dificuldades de todos os estudantes, a equipe do Pré-ENEM idealizou um e-book para os estudantes da rede. O que tem nesse e-book? Pensando nessa perspectiva de conhecimento é poder. Muitas informações sobre Enem. O que eu posso fazer com a minha nota do Enem? Eu só posso entrar na universidade pública, por exemplo. Fomos a um aulão, não é, Humberto, no município, que a estudante disse que não ia fazer o Enem porque não queria entrar na universidade pública. Verdade. E aí? Gente, Enem não é só para a universidade pública. Eu não quero fazer 4 anos, eu quero fazer um curso técnico. Tenho o ProUni, por exemplo. Eu quero fazer um curso à distância. Tenho o ProUni de novo, que vai aí te dar bolsa de até 100%, dependendo do curso, dependendo da sua nota. Então, são infinitas possibilidades. E o que eu chamo de cereja do bolo, viu, meninas? Que nesse e-book tem a prova do Enem 2023 inteiramente comentada pelos nossos professores do Pré-ENEM Legal. Material fantástico, questão por questão, com resolução, com comentário das alternativas. Olha, se você não viu ainda, tá perdendo tempo, viu? Porque Isso ficou mesmo. assim, um material que no Brasil não tinha sido feito ainda, Show. tá? Então, E vale a disponível pena, para viu? os nossos alunos. Da rede, viu, Muito galera? feliz, Que gente. bom. Muito feliz com esse avanço. É uma super Importantíssimo. inovação. Inclusive, tem a proposta de redação também lá comentada, gente. Todinha em vídeo, tem o QR Code. O aluno pode ir lá acessar ou o link em PDF, ele vai clicar lá e vai fazer. Temos um caderno de redação. Também tivemos um para o primeiro semestre, um para o segundo semestre. Por quê? Por que falar tanto de redação? Gente, redação você pode tirar 1000. E não é difícil dissertar o que eles já fazem no dia a dia, não é, meninas? Sim. Eu só preciso organizar um pouquinho as minhas ideias e ter repertório. Nessa perspectiva, me digam aqui, meninas, repertórios que eu posso usar no eixo social, no eixo de direitos humanos, que os estudantes podem estar utilizando aí nas redações dele, inclusive fazendo um gancho aí com o tema da redação de 2023. Certo. Então,
Eu vou até deixar para a Priscila falar um pouquinho da redação 2023, mas eu gostaria de citar aqui, para mim é fundamental quando você vai fazer uma introdução de redação e você ter uma fundamentação legal. Você pode ter inúmeras fundamentações filosóficas, históricas, né? E você pode fazer analogias também, você pode usar filmes, músicas, o que você quiser, um repertório também cultural. No entanto, quando a gente vai partir para a questão do direito em si, eu acho que o 5º artigo da Constituição Federal de 1988, ele é fundamental. Perfeito. Porque os direitos fundamentais estão ali. E a partir dali, para você iniciar uma redação, né, porque nós sabemos que nós vivemos num país de desigualdades, infelizmente. Sim. Existem as leis, mas nem todas elas são ou estão implementadas como nós gostaríamos que fosse. Essa é a nossa realidade. Então, nós temos o campo do ideal ou do legislativo, da lei, e o campo do real. Eu posso utilizar daquilo ali, utilizando esse artigo 5º especificamente, dizendo, apesar de o artigo 5º da Constituição nos garantir, e aí falar das garantias que tem lá, problematizar, colocar a minha tese e os meus argumentos. Então, eu acho que essa introdução não tem para ninguém, Humberto. Não tem. Porque contra fatos não há argumentos. E contra a Constituição Federal, menos ainda. Ela vai caber em qualquer tema ali também. Exatamente. Qualquer tema social relacionado a direito humano, a direito social, ela cabe. Sim. Ela cabe. E olha, estudante, anote essas dicas, viu? Porque, professora Elisane, nós fizemos um aulão uma semana antes do Enem. Verdade. E falamos na temática de redação, foi um aulão de redação, entrei de gaiato. Eu gosto de entrar nas aulas, gente, vocês sabem disso. E aí, na aula de redação, nós falamos muito sobre a questão da mulher, falamos muito sobre a violência contra a mulher, sobre os direitos das mulheres. Aí depois vem um tema voltado que deu para encaixar muita coisa. Então ela tem um feeling muito bom, viu? Então peguem as dicas aí. Cola na Elisane. Humberto, gente, isso é tão legal, porque quando a gente, né, resolveu fazer esse aulão, eu digo, cara, tem que ser sobre a mulher. Exatamente. É muita violência, é muita subnotificação nesse Exatamente. período. Né? E a gente acaba vivenciando algumas coisas também. Quem não conhece alguém que sofreu uma violência? Exato, né? infelizmente, né? Então, nem sempre é a física, muito mais a psicológica, que não é tão visível. Então eu falei, Humberto, esse vai ser o tema, vamos lá. E Humberto foi comigo, gente. E não é Foi que deu, Pri. maravilhoso, viu? Arrasaram. Agora é contigo, Pri. Tá certo. O repertório sociocultural, ele é muito importante, primeiro, que a gente compreenda o que ele é. Né? Porque parece uma palavra tão complexa, repertório sociocultural. E muitos dos nossos estudantes, às vezes, ali na escola, eles pensam, inclusive, que não tem esse repertório. E tem. Porque ele é de uma diversidade, né? A professora Elisane falou aqui de uma perspectiva jurídica, da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, e que ajuda em diversas temáticas para a gente tratar, mas o repertório, ele pode ser, por exemplo, a literatura que você está estudando na sua escola, ele pode ser uma música que você tem ali relação com a temática, pode ser uma reportagem, dados, né? Então é importante que a gente utilize daquilo que nós temos quanto conhecimentos que a gente adquire no nosso dia a dia. Né? Porque não é para o estudante se desesperar, meu Deus, agora eu tenho que todo dia olhar o jornal, tenho que ler não sei quantas literaturas. Não, muito você já carrega. Muito você já traz lá do conhecimento da geografia, do conhecimento da história. Né? Nós estávamos aqui falando de direitos humanos e eu comentei, por exemplo, a Revolução Francesa é um marco. Sim. Então, tenta compreender como é que esse marco trouxe para a gente tantos direitos, né? Trouxe para a gente, né, as igualdades sociais que se busca hoje na nossa sociedade, como é que isso impactou na constituição da sociedade brasileira. Então, muito, né, a gente fala de Grécia, fala de Roma na escola, a gente fala dos diferentes continentes, a gente fala do continente africano. A escola traz isso para a gente. Então, muitas vezes, o estudante ele não consegue compreender que esse repertório sociocultural é utilizar os conhecimentos das diversas áreas também. Não é a gente se focar apenas em um conhecimento. Lógico que alguns conhecimentos são mais específicos. Né? Como a gente estava falando, quando você vai falar de direitos sociais,
né? O artigo 5º é maravilhoso para você trabalhar isso. Perfeito. Mas também aquelas reportagens que você vê lá todos os dias na TV, aquilo te traz bastante repertório. Literatura, gente. A gente não lê literatura à toa, não, viu? Vou defender aqui a aula de literatura. Defenda. Vou defender porque eu sou da língua portuguesa. Mas a literatura, ela traz todo um contexto social dentro daquele cenário em que se desenvolve a narrativa. E ali a gente pode trabalhar diversos tipos de problemas sociais. Então, ter um olhar mais seletivo também sobre as informações que você adquire, ele vai deixar a tua redação riquíssima, né? É muito legal um corretor, a pessoa tá lá corrigindo a sua redação e ela, olha, conhece música, conhece literatura, conhece leis, né? Tem conhecimentos de atualidades, passeia na geografia, na história, na matemática. Então, é muito bacana. Então, assim, não é algo que tem uma receita pronta, mas que nós temos no nosso dia a dia. É contato com diversos repertórios que a gente pode utilizar na nossa redação. Então, pensou numa informação, como é que eu posso utilizá-la, dependendo da temática que está sendo cobrada ali no Enem. Perfeito. O que eu costumo falar nas minhas aulas é que esse repertório sociocultural, que é tão temido pelo estudante, nada mais é que isso mesmo, outra área do conhecimento, OAC, outra área do conhecimento, que você pode trazer aí diversas coisas, músicas. Teve redação nota 1000 que usou aí Grey's Anatomy na introdução e emplacou lá o 1000. Teve redação nota 1000 que usou Que Horas Ela Volta, filme, né, brasileiro, Sim. emplacou o 1000 também. Mais uma coisa que nos chamou a atenção, eu acho que é válido conversar um pouquinho sobre isso, foi o desconhecimento dessa galera que fez o Enem 2023 com relação ao trabalho de cuidado realizado pela mulher. O que é esse trabalho de cuidado? Como que eu vejo? Como que eu posso me posicionar diante disso? Como que eu posso pensar sobre isso? Como que eu posso melhorar a realidade ao qual eu me insiro? Pensando nisso, trabalho de cuidado realizado pela mulher. Certos direitos, quando eles estão na nossa sociedade, a gente tem a falsa impressão de que eles sempre existiram. Então, quando eu falo assim, por exemplo, a violência contra a mulher, o que as pessoas pensam? Ah, isso nem existe mais, né? Não, mulher agora trabalha, tá tudo certo. Nos dias de hoje, a mulher nem aceita isso. Não, de maneira alguma. Mas o que nós temos hoje na nossa atualidade? O reflexo de toda uma história, né? E quando a gente fala de uma história, é uma história muito cruel com a mulher. Com a mulher. Né? A mulher, ela tá na sociedade sempre sendo posta num lugar de submissão, né? Em todos os locais. Você fala de profissões, as profissões ditas, profissões femininas, parece que tem menos valor, né? E o trabalho doméstico, que é o trabalho mais invisibilizado dessa esposa, ele é um trabalho que ele não é valorizado, né? E aí a gente ouve algumas vezes algumas frases extremamente machistas, né? Que você tem um casal em que a mulher cuida dos filhos, cuida da casa, né, mantém um ambiente propício para que aquela família possa prosperar, porque o marido está fora, trabalhando o dia todo, e de repente esse marido chega e diz, nossa, a janta não está pronta, você passou o dia inteiro em casa sem fazer nada. Não fez nada. Não fez nada. Isso é histórico, né? Isso dói. Mas isso é invisibilizar um trabalho. Então, quando a gente fala de invisibilizar algo, é o quê? Você tira de cena como se aquilo ali não tivesse valor, como se aquilo ali não existisse, né? E esse trabalho, ele não é remunerado, né? A esposa não recebe uma remuneração por aquilo. E aí, só por não receber uma remuneração, não tem valor. Então, essa discussão, ela é uma discussão muito... ela é muito delicada, principalmente porque ela mexe com o que nós somos enquanto sociedade há muito tempo. E não faz muito tempo, gente. O que foi construído socialmente, né, Priscila? Socialmente. E se você for remunerar alguém para fazer o trabalho que ela passou o dia todo fazendo, não vai sair barato. Não vai sai sair mesmo. barato. E aí não vai ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado, porque ali é a mãe, é a avó, enfim, é a filha. É uma rede de apoio, Exatamente. Na verdade, que tem junto, né? É bem interessante tudo isso que a Priscila está colocando. A gente utiliza até uma animação, quando a gente dá uma formação para os professores, que é chamado Sonho Impossível,
Quem puder, tiver acesso a essa animação, acho que tem no YouTube aí, Tem. dê uma assistida. Sonho impossível. O sonho impossível. O sonho impossível, pessoal. 8 minutos. Por quê? 8 minutinhos. Curtinho. Não é. Ele vai tratar em 8 minutos toda uma construção social de submissão da mulher, de não valorização dessa mulher. Como se ela fosse um objeto de pertencimento, que pertencia a um pai e, de repente, passou a pertencer a um marido, que historicamente não tinha nenhum direito, né? Que foi preciso um movimento de luta para que esses direitos fossem adquiridos. Então, é bem interessante quando a gente começa a abordar para os próprios professores, professoras, vou falar aqui, quando a gente está dando formação, que a gente diz assim, você não nasceu com direito a ir à escola não, sabia? Você não nasceu votando, sendo votada. Você não nasceu com direito a trabalhar fora. Se casada, só com autorização do marido. Não podia abrir uma conta no banco. Não tinha CPF, Não tinha CPF, gente. era do marido. Quem é que existia? O CPF dela era de quem, Priscila? Do marido. Do marido. Absurdo, Então, né? exatamente. Não, sou casada, meus pais, Deus me livre, né? Faleceram, deixaram uma herança para mim. Quem recebe? Quem recebia? O marido recebia. O marido. Então, são muitas situações de construção para subjugar essa mulher, para humilhar essa mulher, para desvalorizar. Infelizmente, né? Valoriza-se tanto essa questão, vamos construir socialmente, mas a quem está afetando diretamente essas questões? Então, os direitos humanos também tratam dessa questão, dos direitos da mulher, né? Que foram direitos adquiridos através do movimento feminista, de lutas de muito tempo. E aí entendam também, estudantes, né, movimento feminista, dão uma estudadinha para não confundir com misandria, com femismo, né, porque em todo lugar tem uma ala radical. E esses Então, conceitos são muito importantes, e até comentar, né, o machismo e o feminismo, os opostos. Né? E o feminismo garoto. é justamente essa igualdade entre... Exatamente. O feminismo não é o contrário de machismo. Não é o feminismo, no O caso. feminismo é. O feminismo, ele não é uma guerra contra os homens. Ele é a luta por esses direitos de igualdade. Perfeito. E não é de fazer força não, hein, galera? É os direitos civis, individuais, coletivos, né? Políticos. Então, são esses direitos que o feminismo busca, essa igualdade de direitos. Né? E o machismo não, o machismo mata, infelizmente, na nossa sociedade. É cruel. Por quê? Porque o machismo nada mais é que a visão do homem de superioridade a essa mulher. Sim. Né? E isso precisa ser desconstruído. E não é fácil, Deixar são de ser séculos. normalizado, né? É normal, é normal. Mas são séculos de construção. Isso. E conseguir compreender que são esses processos que geram as nossas violências atuais. Sim. Porque quando eu cometo um assassinato contra uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento afetivo, Íntimo, né? íntimo, isso ocorre porque eu me sinto dono daquela pessoa. Tem um poder Eu tenho um sobre poder ela. sobre ela. Ou seja, não vai ser minha, mas também não vai ser mais de ninguém. E isso não surge do nada. Isso é uma construção histórica em que os nossos avós, né, principalmente, eu digo do avós porque nos nossos pais já não tinha muito isso, se matava em nome da honra e estava tudo bem. Por quê? Porque ela me pertencia. Mas a lei estava aí, né, Pri? Mas a lei estava lá. A lei estava aí garantindo esse direito para o homem. É do tempo dos nossos avós a situação, mas a lei garantia até o tempo dos nossos pais. Pois é, mas aí mudou a lei. E a herança cultural foi passada. Isso. Mas mudou a lei, mas o costume continua. E aí, você desconstruir isso é muito difícil. E aí, a palavra invisibilidade é maravilhosa. Porque se eu invisibilizo algo, eu não torno aquilo ali claro, posto para discussão, o que acontece? Aquilo vai tendo uma manutenção e vai continuar acontecendo. Se eu não a vejo, não existe, né? Não existe. Isso, é sobre isso. E aí, os nossos estudantes têm que ter muito cuidado com isso, porque existem diversas violências que se tenta invisibilizar, né? Lembrando que o feminicídio não é só mais a morte. A violência verbal entra como feminicídio também, essa violência... Entra como tipos de violência. Como tipos de violência. Feminicídio é a morte. É a morte, é o fatal, é a violência fatal. Mas tipos de violência, no caso tem verbal vários, e tal, tem vários, né? 5, né? Que a Lei Maria da Penha, na verdade, caracteriza. Isso. Os tipos de violência, na verdade, eles sempre existiram. Certo. Mas nós, enquanto uma comunidade, a gente compreende a violência física. Né? É um olho roxo, é um braço quebrado, sofreu violência. Mas, por exemplo, um xingamento, né? Uma violência psicológica, uma violência patrimonial, muitas vezes, não, mas é porque é um problema de casal que precisa ser resolvido lá entre o casal.
né? Então, a Lei Maria da Penha, quando ela traz lá os tipos de violência, ela traz para evidenciar que, além da violência física, existem outras violências e que elas precisam também ser punidas e que elas precisam também ser visibilizadas. Então, quando eu trago lá a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual na Lei Maria da Penha, essa mulher ela não fica mais restrita apenas à violência física. Certo. Ela pode compreender. E também é muito importante, nós estamos em 2024, foi 2022 ou foi 21, não lembro bem a data, na prova de humanas havia o ciclo da violência contra a mulher. E aí muitos alunos, como assim existe esse ciclo, né? Porque o ciclo de violência contra a mulher nada mais é do que essa manutenção dessa relação violenta. Em que você tem essa relação de poder. E essa relação de objetificação dominação. Então, para a mulher sair de dentro dessa relação, ela precisa compreender que ela está ali dentro. E ela precisa compreender que não é apenas o físico que é ameaçado. Gente, e violência psicológica é uma violência muito forte. Porque ela acaba com a autoestima de uma mulher, ela consegue destruir o ser humano. E aí muitas mulheres cometem suicídio. Porque elas não conseguem sair daquilo. Ah, mas por que ela aceita apanhar? Muitas vezes é porque o psicológico já está destruído. Verdade. E aí é muito complexo e muito importante, inclusive na redação, não julguem, apanham porque quer, gosta de apanhar, não usem isso, porque isso é senso comum e está muito errado. Né? A gente tem, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão ali aprendendo sobre algo, a gente tem que sair do superficial, sair do senso comum. Ah, tá tendo essa conversa aqui? Deixa eu buscar mais dados, buscar mais coisas. E a gente, a internet, os tablets estão aí para vocês buscarem informações, pesquisarem, se aprofundarem em diversas fontes. Não ficar apenas no senso comum. Eu queria colocar aqui, gente... aproveitando a fala, né, dos direitos humanos, a gente trabalha também na educação antirracista, porque o racismo, ele existe no Brasil. Demais, né? Então, velado, mas existe. Então, a gente trabalha também com a formação da Lei 10.639, 11.645, que vai tratar das relações étnico-raciais do nosso país, a valorização da cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? E nós temos aqui entre 15 e 17 povos, oficialmente 15. Mas nós temos aí, né, a Secretaria dos Povos Indígenas com alguns outros dados também relacionados a isso. Então, parece que não existe. Mas na escola existe racismo religioso, que nós sabemos que as religiões de matrizes africanas sofrem, né? As pessoas que estão dentro das nossas escolas. Então, é bom pesquisar. E já fica o convite para a professora Keila, né? Isso. No próximo podcast, perfeito, fazer uma conversa conosco. Keila arrasa. A Keila que dá essa formação, agora junto com a professora Gorete Pinto também, que faz parte da nossa equipe. Perfeito. E é muito bacana, porque essa temática também pode ser uma temática da redação do Enem. Olha, gente, queremos aqui a Keila, a Gorete e o Bel também, viu? Pra gente fazer um papo bem legal aqui. Convocados ou convidados, Humberto? Convocados. Convocados, olha a responsabilidade, muito bem. E como é importante, não é? Essa discussão. 3 professores de língua portuguesa aqui, o Humberto, olha pro outro, cada um Tô nervoso, fala. confesso. Imagina! Mas como é importante essa discussão e esse olhar. Estudante, conhecimento é poder. Sabe aquela rede social que você segue? Que eu não vou citar aqui o nome de 2. Segue lá jornais, né? Se alimenta de informações, observa de onde vem essa informação para não cair aí numa fake news, né? Exatamente. Antes de ontem estava rolando aí uma fake news. É a fonte, né? Bem forte que rolou na internet, que eu não vou citar aqui para não ampliar, mas observa a fonte, galera, né? Para que você possa se repertoriar de fato e de direito daquilo que está acontecendo e ter o que a Priscila falou muitíssimo bem, profundidade. Na sua redação do Enem, você precisa aprofundar, problematizar, aprofundando aquilo para não ficar no senso comum, não é, Iris? Sim, Cleice. Inclusive, eu quero aqui deixar como sugestão de pesquisa, né, de um site GLE10, que trata muito dessas questões, né? O IPED pesquisa, mas o GLE10 ele vai tratar das questões racistas,
Hoje, aqui no Ministério Público do Acre, nós temos dados de violência contra a mulher do próprio Estado. Legal. Nós temos também alguns dados de violência contra crianças e adolescentes, que também é uma temática que está aí em discussão na mídia, né? Por algumas colocações, posicionamentos legislativos em relação à situação aí do aborto, que já era legalizado. Não é a discussão sobre o aborto, Sim. é uma discussão anterior, né, ao que já estava na lei. Então, tem inúmeras situações que a gente precisa pesquisar realmente com fontes, né, que sejam seguras. O Anuário da Violência também, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos traz também muitos dados e índices e reportagens e textos sobre o assunto, sobre a temática, para que a gente tenha essa fonte segura, né, de pesquisa também. E aí nós temos a ONU Brasil, que vai trazer direitos humanos, direitos das mulheres, violência contra a mulher. Isso. Então a ONU também, todos os órgãos da ONU, vai ter também voltados para cada país. Então você vai lá, digita ONU Brasil ou o conceito que você quer se aprofundar, Brasil, e os dados são sempre oficiais. Sim, perfeito. Aí tem as ODS, tem a própria Exato. agenda da ONU, então é interessante você olhar esses sites, né? Olhar essas fontes que Isso. são seguras. Essas fontes. São primárias, né? São as A primeiras. partir delas... A partir delas que se faz reportagens, que se Exatamente. constrói gráficos. Eu acho que o Anuário Brasileiro de Segurança, ele é, assim, uma fonte maravilhosa. Perfeito. Porque ele traz os dados, ele traz a explicação dos dados e por que se gerou aqueles dados. É muito bacana e é uma fonte super segura, porque são dados de notificações de fato, né? E já fica a dica para as habilidades do Enem, que é interpretação de tabelas, gráficos, que vai estar lá também. Os mapas Vai. também mostrando tudo bonitinho. Sim, e é bem explicando. educativo, bem explicativo. É bem bacana. Perfeito. Linguagem, assim, Fácil Maravilhoso. acesso. Exatamente. E completa. Quantas dicas, hein, Tá vendo? gente? Tá vendo? Meu Deus, que papo maravilhoso. O tempo passou assim, ó. E Passou agora? Como é que a gente se despede dessas duas, Humberto? Me explica. Não, primeiro tem que dizer que foi inenarrável essa conversa. Claro que não podia falar. Foi né? inenarrável, obviamente. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muito conhecimento, muita informação, muitas dicas, né? Eu fico olhando o aluno nesse Muitos momento. repertórios aqui que eu não consegui nem quantificar, gente. Vai pausando aí em casa, vai anotando para você se aprofundar um pouquinho, porque foram diversas dicas que com certeza vão ser muito úteis, né? Gente, depois que vocês assistirem, tá? Aí vai ficar gravado no YouTube. Então vocês voltem lá e começam a pausar, assiste um pedaço, anota, e aí vai avançando. Então assiste primeiro, né? Aí depois que ficar gravado bonitinho, você vai lá e assiste aos poucos. Isso. E assim, aproveitem, pessoal, porque é uma iniciativa, de fato, para prepará-los. Não esqueçam da nossa frase 2024, que é conhecimento é poder. E vai fazer uma enorme diferença na hora da sua redação, na hora de resolver as questões, não é? A gente sabe que no Enem traz aí algumas questões relacionadas lá ao tema, a proposta de redação. E quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai se sair com certeza na prova. Não é, meninas? Isso. com certeza, com certeza. E o emocional também, né, Humberto? Perfeito. Sem muita cobrança, estuda direitinho, seja disciplinado no seu estudo, no seu roteiro de estudo, para você não ficar enlouquecendo no dia da redação, mas também joga teu voleizinho, faz aquele Isso. momento de lazer, né? Uma higienezinha mental diferenciada, pega umas dicas também para controlar a ansiedade, que não é fácil nesse momento, Perfeito. né? E vai tranquilo, fazer a prova como se não fosse fazer nada, apesar de ser uma das coisas mais importantes da sua vida. Mas controla a ansiedade. Além do conhecimento, é uma prova de resistência, Sim. né? E uma Muitas prova horas. emocional. Então tem que estar preparado, tem que estar tranquilo. Como o professor Elis falou, também relaxa, vai pra academia, vai jogar uma bola, Ao cinema. videogame, cinema. Mas não isso fique só aí. nisso também não, viu, galera? Não, tem que estudar ter hora também. pra tudo. Importante. Exatamente. Para ajudá-los a estudar, a trabalhar a gestão das emoções e do tempo, quem ainda não conferiu Papo Legal 1 e 2, gente, não perde, tu não pode ficar de fora dessa. Vai lá, olha as técnicas de estudo, que é o primeiro episódio. Olha o segundo episódio, que tá incrível também. Convido vocês, se ainda não assistiram, a assistir, porque tá muito bom. Fala um pouquinho aí do projeto de vida, das escolhas profissionais, de como se preparar para o Enem
E da minha outra frase, que é a minha frase de vida. Qual é? Que dá para estudar pro Enem e ser feliz na mesma vida. Corre mais do que a gente está aqui com um tempo apertado. Mas eu vou deixar as meninas se despedirem, dar uma super dica aí para vocês antes de fechar. Eu não tô querendo ir embora. Tu quer, Humberto? Eu comi, eu passava o dia aqui batendo papo. É verdade. Mas, né? Nosso tempo está acabando. Meninas, eu agradeço muitíssimo. Deixo aí a despedida de vocês para os nossos estudantes, uma dica final. Esse papo aqui foi mesmo inenarrável. Foi um papo legal. Foi. Foi bom. Vou me despedir primeiro e vou deixar a Elisane fechar. Estudantes, equilíbrio. É o que a gente precisa na vida, é o que a gente precisa buscar. Né? Como a gente já vinha conversando aqui, nós temos que estudar, mas também temos que ter momentos para a gente relaxar a mente. E a minha dica é, se vejam como cidadãos na nossa sociedade. Né? Pensem o seguinte, se eu não quero sofrer uma violência, eu também não vou ser violento. Né? Se eu estou numa sociedade e eu não quero ser agredido, também não vou agredir o outro. Então, quando você pensar em direitos humanos, pensa nesse equilíbrio social. Pensa que o teu direito não pode invadir o direito do outro. Né? Independente da temática, é isso. Né? Nada de extremismo, nada de querer resolver violência com outra violência. Isso mesmo. Né? Porque, principalmente, isso é para a gente levar para a vida, mas na redação isso zera a sua redação. Tem que ter muito cuidado. 5 apenas. Né? Desculpa, zera a competência 5. Então, você tem que ter muito cuidado, porque são 200 pontos. 200 pontos são 200 pontos. Então, tenhamos cuidado com a abordagem, porque para não levar o senso comum lá para a nossa redação, que é técnica. Né? Obrigada. Quero agradecer aqui a oportunidade, gente. Vou passar para a Elisane. Eu gostaria muito de agradecer esse momento inenarrável, Humberto. Gente, muito feliz, muito grata pelo convite. Estamos sempre à disposição naquilo que a gente puder somar, contribuir positivamente. E para você, estudante, acredite em você. Uma das primeiras coisas, independente de estudo e de técnica, acredite em você. Ninguém nessa vida é mais importante do que você. Então, tudo que você for fazer, faça por você. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando você começa a se enxergar dentro desse processo, automaticamente, com prazer, você vai criar o seu roteiro de estudo, você vai fazer as suas pesquisas, você vai ser feliz também nessa mesma vida, né? E aí você vai se dar bem, tá? Resolva suas questões emocionais, também é importante. Se você puder, né, fazer terapia, faz. Sim. Todos nós precisamos, isso é ótimo. Sim. E nós estaremos aqui torcendo por vocês, por cada um de vocês, que vocês arrasem nesse Enem. Beijo. Fantástico. Maravilhosas, não é, Humberto? Eu vou me despedir também, vou deixar o Humberto encerrar o podcast hoje, entregar essa para ele. Quero agradecer aqui a participação das meninas maravilhosas, esse papo foi incrível e teremos mais, tá bom, estudantes? Teremos outros eixos da redação. Não deixem de acompanhar todas as ações do Pré-Enem Legal e é sempre um prazer estar com vocês. Gente, nos acompanhem. Estamos aí no YouTube. Temos na parceria com a SEMEAC também. Então, temos as videoaulas. Se quer se preparar com qualidade, com professores capacitados, vem com a gente. Temos também as aulas que passam na Amazon Sat, canal 31, tá? Todos os dias temos aulas do Pré-Enem passando lá também. Então não tem por que você não tirar um momento do seu dia para você estudar meia horinha, 20 minutos. Nossas aulas são rápidas, mas são bem diretas, bem direcionadas. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Teremos mais. Temos nossas lives que já foram gravadas, que vocês podem assistir. Temos lives sendo lançadas daqui uns dias, tá? Vamos fazer uma live legal para vocês. Já está no forno, já a gente consegue fazer. E é isso, tá? Nos acompanhem. Estamos rodando os municípios. Teremos agora a segunda itinerância, né? Isso vamos mesmo. Rodar mais uma vez todo. Então vamos chegar de novo na tua escola, vamos de novo chegar no teu município e sem contar as aulas aqui também na capital, tá? Então fique com Deus e nos acompanhe. Qualquer dúvida, nos procure. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.